Boa noite, igreja, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Todo culto é maravilhoso, esse culto ele não vai se repetir. Então, se você está aqui hoje é porque Deus tem uma palavra para você, amém? Queridos, abram comigo as vossas Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Timóteo era um pastor jovem, ele pastoreava a igreja de Éfeso. Paulo era o seu mestre, o seu discipulador. E tem uma instrução de Paulo para Timóteo muito importante que serve para a gente nessa noite. Acharam? Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Timóteo, só para facilitar, é antes do 2 Timóteo, viu? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Eu vou repetir. Ele está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, mantenha a sua fé e a sua boa consciência, que algumas pessoas rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E hoje o tema da nossa conversa é ações de uma fé autêntica. Ações de uma fé autêntica. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: qual é o tipo da sua fé? Qual é o tipo da sua fé? E no final da mensagem você vai perceber qual é o tipo da sua fé. Se é uma fé autêntica ou se é uma fé que tem dentro dela alguma mistura de alguma coisa, E Paulo estava instruindo a Timóteo, considerado como seu filho na fé. Timóteo era um jovem pastor e ele estava, como eu disse no início, pastoreando a igreja de Éfeso. E Paulo estava dizendo para ele o seguinte: mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé autêntica, essa fé que você tem, e a sua consciência daquilo tudo que você aprendeu de Cristo, através daquilo que eu te ensinei, daquilo que eu falei para você. E Paulo estava instruindo, dizendo o seguinte: guarde essa verdade que um dia foi ensinado para você. Guarde essa verdade de Cristo que um dia eu ministrei na sua vida. Guarde isso e não negocie isso. E ele estava deixando muito claro, algumas pessoas, Timóteo, perderam isso, perderam essa fé autêntica por causa das dificuldades da vida, por causa dos problemas da vida e naufragaram na fé. Queridos, a nossa vida, ela é uma jornada, a gente sempre fala isso aqui. A partir do momento que você nasce, começou a sua jornada de vida. O meu neto nasceu esses dias, estou feliz da vida aqui como avô, e ontem eu estive na casa da Natália e orei por ele. Coloquei a mão sobre ele e falei: seja bem-vindo. Existe uma vida agora para você viver, mas o Senhor está contigo em todos os momentos, para você não naufragar na jornada da sua vida. E foi daí que surgiu essa mensagem. Foi daí que surgiu essa mensagem, porque a gente vai navegando na nossa vida, existem coisas que vão acontecendo que a gente pode se perder. Como algumas pessoas na igreja de Éfeso se perderam. Por isso que Paulo falou: olha, algumas pessoas perderam essa fé autêntica e começaram a naufragar na fé. E queridos, falar de fé é falar de um elemento muito importante na vida cristã. É tão importante que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa é: você quer agradar a Deus? Viva pela fé. Viva pela fé. Tenha certeza que se você manter a sua fé autêntica, viva, você está agradando aquele que te criou, está agradando aquele que te fez. E falar da fé é falar exatamente do elemento mais importante da fé cristã. E falar de fé não é falar de sentimentos, porque fé não é sentimento. Sentimento é aquilo que vem e passa. O sentimento, ele se move nas circunstâncias da vida.
A vida muda, o sentimento muda, as situações mudam, o sentimento muda. Então, o sentimento é uma coisa variável. O sentimento é uma coisa que vai andando de acordo com aquilo que você vai vivendo. Fé, não. Fé é um comportamento, grave isso. Fé é um comportamento. É uma postura diante da situação. Agora, o que é um comportamento? O que é um comportamento? Psicologicamente falando, comportamento é a forma que você age, é a forma que você responde os ambientes da sua vida. O que é um comportamento? É uma ação, é uma atitude, é uma reação diante das circunstâncias do ambiente que você está vivendo. Quer ver? Vem comigo para Gênesis. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. A gente vai ver o comportamento de um grande homem de Deus. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. É fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Volta lá para o início. Olha o que diz a palavra de Deus. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Chegou um ambiente novo para Abraão. De repente, se apresentou um ambiente novo para Abraão, um ambiente de entrega e um ambiente de sacrifício. E Abraão precisava reagir a esse ambiente. Chegou de repente. Você acha que Abraão esperava um dia ter que sacrificar o filho da promessa? E a nossa vida é assim, algumas coisas acontecem de repente e a gente nem espera. O nosso ambiente muda. De repente vem um ambiente de tristeza, de repente vem um ambiente de angústia, de repente vem um ambiente de dor, vem um ambiente de dúvida, como aconteceu com Abraão. Do nada, Deus apareceu para ele, falou: Abraão, pega o seu filho. Esse seu filho que você tanto ama, leva ele lá para o monte que eu vou te falar, lá em Moriá, no monte que eu vou te indicar, e sacrifica ele para mim. Agora se coloca no lugar de Abraão. Um pai que aos 75 anos recebeu uma promessa. Essa promessa aconteceu 25 anos depois, quando ele tinha 100 anos. Uma promessa que foi um milagre porque sua esposa era estéril. E agora Deus fala para ele: sacrifica para mim. Olha o ambiente que Abraão estava se encontrando agora. E na nossa jornada de vida, alguns ambientes são nos apresentados. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo hoje. Mas tenha certeza, Deus está com você. Deus está junto nesse ambiente. Nesse ambiente, de repente, de dor, de tristeza, de perguntas sem resposta. Mas no caso de Abraão, esse ambiente foi gerado por uma ordem de Deus. E ele tinha duas opções. Ele tinha duas formas para reagir nesse ambiente que foi proposto para ele. A primeira era ignorar a ordem de Deus e se tornar um homem desobediente e seguir a vida. Só Deus sabe como, porque quando desobedecemos a Deus, a vida começa a complicar. Porque a desobediência nos afasta de Deus. Entenda que Satanás foi expulso por causa do orgulho e da desobediência. Adão foi expulso do paraíso por causa da desobediência, do pecado. Então a desobediência nos afasta de Deus. Esse grande homem de Deus tinha na sua frente essa opção. De ignorar essa ordem de Deus e falar: eu não vou fazer isso, não vou pegar o meu filho que eu tanto amo. E a gente às vezes fala isso para Deus: não vou fazer isso. Ou ele tinha uma segunda reação, que é obedecer plenamente a Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu cuidado, e considerando
que o abençoador era mais importante do que a bênção. Essa era a segunda opção. Considerando que aquele que prometeu é muito mais importante do que a promessa recebida. Entenda isso. Aquele que te prometeu, ele é muito mais importante do que a promessa que ele tem para você. Nunca esqueça disso. Porque ele, fazendo ou não fazendo, ele é Deus. Agora, a gente obedecendo ou não obedecendo tem consequências. Ou a gente está perto, ou a gente se distancia por causa da desobediência. E Abraão foi sábio. E ele se comportou com essa fé autêntica, verdadeira, da seguinte forma. Gênesis capítulo 22, versículo 3. Preste atenção profundamente nesse versículo, tem algumas lições para nos ensinar nessa noite. Olha a resposta de Abraão diante desse ambiente que foi apresentado para ele. E que ele tinha o livre-arbítrio de escolher. E olha o que ele fez. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Essa foi a resposta desse ambiente que foi proposto para ele, um ambiente de sacrifício. Em silêncio, ele se levantou e fez o que era para ser feito. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse versículo existem alguns verbos, algumas atitudes. Eu vou pedir para eles colocarem um versículo de novo, Gênesis 22, 3, e eu coloquei lá em amarelo. Percebem que a fé autêntica de Abraão gerou movimento, porque uma fé autêntica ela não é estagnada, ela gera movimento. A obediência ela gera movimento. Então você vai ver que ele levantou, preparou, levou, cortou e partiu. Ele teve uma atitude diante desse ambiente que foi apresentado para ele. Ele se colocou em movimento, porque é isso que a obediência faz. A obediência, ela gera movimento. E foi o que Abraão fez. Entenda uma coisa, grave isso. Uma fé autêntica gera ações que nos direcionam para experimentarmos e vivermos as promessas e os planos que Deus tem para a nossa vida. Guarde isso, eu vou repetir. Uma fé autêntica gera ações, atitudes, movimento que nos direcionam para experimentarmos e vivermos as promessas e os planos que Deus tem para nós. Na manhã seguinte, Abraão levantou, fez o que tinha que fazer e foi na direção. Queridos, sem fé a gente não sai do lugar. Sem fé a gente tem uma vida estagnada. Sem fé a gente tem uma vida parada. Sem fé a gente continua no mesmo lugar. Sabe aquelas pessoas que não saem do lugar? Você atende uma pessoa, a gente, como pastor, a gente tem essa atividade de atendimento, e você conversa com uma pessoa, ela fala dos problemas, expõe, passam 2, 3 anos, ela volta com o mesmo problema. Ou seja, uma vida parada, uma vida estagnada. Essa pessoa não tem fé. Ou ainda não entendeu o que é fé. Porque a fé, ela gera movimento. E de repente você deve estar se perguntando aí, mas o que Deus espera de nós com esse movimento? O que Deus espera de nós com essa fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que gera convicção? O que Deus espera é que a gente viva de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É isso que Deus espera de mim e de você. Que vivamos com uma fé autêntica, para provar, para experimentar a vontade dEle, que é boa, que é agradável e que é perfeita. É isso que Deus espera. Abraão, diante desse ambiente que foi gerado para ele, ele reagiu em movimento. Ele não cruzou os braços e ficou chorando, meu filho amado, meu filho que era a promessa, não. Em silêncio. Na manhã seguinte ele levantou, cortou a lenha, preparou o carro de boi, pegou o seu sacrifício chamado Isaque, chamou os seus servos e foi. Em silêncio. Se movimentou.
Então entenda, a fé autêntica, ela gera movimento e não estagnação. Se você está parado, é melhor revisar a sua fé. É melhor reavaliar a sua fé. Se você está esperando que algo aconteça de Deus e você não está fazendo nada para que isso aconteça, a sua fé está meio balançada, porque uma fé autêntica, ela sabe que Deus vai agir, mas ela sabe que Deus vai agir no seu movimento. Entenda uma coisa, o nosso movimento, ele vai na cadência da fé em Deus. Eu creio, mas eu faço. Eu creio, mas eu continuo. Eu creio, mas eu não cruzo os braços. Eu creio e faço o que precisa ser feito. Isso é uma fé autêntica. Entenda uma coisa, Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento, não com aqueles que ficam parados reclamando, não com aqueles que ficam murmurando, não com aqueles que ficam se vitimizando, ninguém me ama, ninguém me quer, não. Deus tem compromisso com aqueles que se colocam em movimento. Por que isso? Por que Deus tem compromisso com aqueles que se colocam em movimento? Porque Deus é um Deus de movimento. Vamos comigo lá para Gênesis capítulo 1. Criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vocês vão ver um Deus em movimento. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o quê? Se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. Ei, o nosso Deus é um Deus de movimento. Ele está movimentando os céus e terras para nos abençoar. Ele movimenta aquilo que é necessário para que eu e você possamos viver essa fé autêntica nele. Deus é um Deus de movimento. Entenda o seguinte, é no movimento que o sobrenatural acontece. É no movimento que as coisas que precisamos acontecem. Não trancado num quarto chorando. Não trancado com medo da vida, com medo das coisas, não. Se coloque em movimento. Porque o movimento ele é criativo. Você quer uma solução para a sua vida? Se coloque em movimento. Porque o movimento ele é criativo. O Espírito de Deus pairava, se movia e as coisas foram acontecendo. As coisas foram sendo criadas. Queridos, tudo na minha vida e na sua vida só será criado no nosso movimento, baseado numa fé autêntica e verdadeira naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. Então se coloque em movimento. Não pare. Não pare, porque Deus não para. O próprio Jesus Cristo diz, eu trabalho, meu Pai também. Deus não dorme, Deus não para. Enquanto estamos aqui, Ele está cuidando da sua casa, do seu negócio, da sua vida, dos seus filhos, do seu futuro. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Ele está trabalhando. Ele está agindo. Amém? Queridos, então, vamos agora à aplicação dessa mensagem. O que acontece quando a gente vive uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé que gera resultados, uma fé que nos impulsiona a nos movimentarmos em direção à promessa? Primeira coisa, uma fé autêntica, ela nos faz ver o invisível. Através da fé autêntica, vemos o invisível. Aí você deve estar pensando, pastor, isso é loucura, como é que eu vou enxergar aquilo que eu não vejo? Hebreus capítulo 11, versículo 27, vai falar de Moisés. Pela fé, olha como é que começa o versículo. Pela fé, saiu do Egito por não temer a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Moisés recebeu uma promessa. Qual era a promessa de Moisés que ele tinha? A promessa de Moisés estava atrelada a uma missão. Você vai resgatar o meu povo e vai levar para a terra prometida.
E Moisés fez de tudo para não assumir essa missão. Ele falou: eu, que sou pesado de língua, alguns estudiosos dizem que ele era gago. Moisés tinha uma fé autêntica, porque ele saiu, ele se colocou em movimento, em direção à terra prometida, enxergando as promessas acontecendo, enxergando o agir de Deus e confiando naquilo que Deus havia prometido para ele. Ele sabia que Deus não ia abandoná-lo. Deus tinha dado uma missão que exigia dele uma fé autêntica, que enxergasse além das circunstâncias. E ele pegou todo o povo e saiu do Egito, confiando na promessa, sem enxergar a promessa, sem saber o que ele ia encontrar pela frente, sem saber que ia levar 40 anos para atravessar o deserto, que era um percurso de 11 dias. Quinta-feira eu falei um pouco sobre isso. Sem saber que ia passar 40 anos no deserto, mas ele foi, porque a sua fé autêntica naquele que prometeu o impulsionou a caminhar. Porque, queridos, uma fé que vê o invisível não se move pelas circunstâncias. Uma fé que vê o invisível, ela não se move pelas circunstâncias, mas ela se move pelas promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Então se coloque em movimento. Então se coloque em movimento. Porque você não vai andar por aquilo que você está enxergando, você vai andar por aquilo que você está crendo. E se você tem promessa, comece a caminhar. Porque é no seu movimento que Deus vai trabalhar. De repente, o que você está vendo hoje são problemas. De repente, o que você está vendo hoje são circunstâncias adversas. De repente, o que você está vendo hoje são coisas que estão destruindo a sua alma, o seu espírito, está deixando você angustiado. De repente, é isso que você está vendo. Mas olha para cima, porque é de lá que vem o seu socorro. Olha para cima, porque as promessas já foram declaradas sobre a sua vida. E tenha certeza que Moisés também passou por isso. Moisés viu um faraó totalmente sanguinário, totalmente pronto para perseguir. Um faraó que escravizava o seu povo. Ele tinha também os seus desafios para vencer, mas ele não caminhou sobre isso. Ele não caminhou sobre um faraó tirano, não. Ele caminhou sobre as promessas. Enquanto o povo via um faraó que escravizava, Moisés via um faraó libertando o povo. Moisés via um caminho aberto onde o povo só via o mar fechado. Moisés viu a água brotar da rocha. Moisés viu o maná cair do céu. Ei, o que você está enxergando? Comece a enxergar as soluções da sua vida. Comece a enxergar tudo que Deus já está fazendo. Comece a enxergar as promessas. Comece a enxergar a sua família abençoada, a sua família servindo a Deus, a sua família curada, o seu trabalho prosperando, a sua vida avançando. Enxerga você mais próximo de Deus, servindo a Deus, se envolvendo com as coisas do alto. Comece a enxergar essas coisas, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Ele mesmo disse, Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E a abundância que Jesus tem para mim e para você, ela abrange todas as esferas da nossa vida. É isso que Deus tem, é para isso que você tem que olhar. Moisés tinha tudo para desistir. Tudo. O maior exército da época estava atrás dele. Os historiadores dizem que quando o faraó chamou o exército para perseguir o povo hebreu, não ficou um soldado no Egito, foram todos. Todos. Agora imagina, Moisés, com centenas e centenas de pessoas a pé, e a cavalaria do faraó chegando. Mas Moisés viu o mar abrindo antes de abrir. Moisés viu Deus trabalhando antes de Deus trabalhar. Porque ele tinha uma promessa, ele tinha uma fé autêntica. Porque a fé autêntica gera movimento. Tanto é que no momento que Moisés perdeu um pouco a noção da fé que ele tinha,
Na hora do desespero, ele vira para Deus, começa a clamar a Deus. O que Deus diz para ele? Por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, se coloque em movimento. Ei, orar é bom, é necessário. Mas a oração, ela é a junção de duas palavras: oratória e ação. Você fala e faz. Você fala e anda. Você fala e continua. Isso é oração. Então não fica só orando. Marche. Marche. Deus tem compromisso com aqueles que se colocam em movimento. Entenda uma coisa, querido. É na nossa fé autêntica que vamos enxergar as bênçãos do Senhor na nossa vida. É na nossa fé autêntica que vamos enxergar as promessas acontecendo. Então se coloque em movimento. Queridos, quando eu ando de acordo com a visão de Deus, grave isso, eu enxergo propósito em tudo, pois eu sei para onde Ele está me levando. Vamos repetir isso junto? Vamos repetir essa verdade? Vamos lá. Quando eu ando de acordo com a visão de Deus, eu enxergo propósito em tudo, até nas lutas, pois eu sei para onde Ele está me levando. A fé autêntica não gera dúvida, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Alguém está indo junto? Amém. Que a nossa fé seja uma fé autêntica. Amém? Segunda coisa, o que acontece quando vivemos essa fé autêntica? Ouvimos o inaudível. A gente vai falar, agora complicou. Ouvimos o inaudível. Olha isso. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É o que vocês estão fazendo aqui. Agora, tenha certeza de uma coisa, vocês não estão ouvindo a palavra pelos ouvidos. Vocês estão ouvindo a palavra pelo Espírito. Porque eu não estou pregando para simplesmente pessoas, eu estou pregando para a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro é espiritual. Então eu estou pregando para espíritos. O que é ouvir o inaudível? É ouvir pelo Espírito. Porque primeiro somos seres o quê? Espirituais. Temos uma alma e habitamos num corpo. Então a gente precisa colocar o Espírito em ação, evidenciar o Espírito, viver no Espírito para entender as coisas de Deus. Elias passou por isso, o profeta Elias. Ele ouviu o som das águas da chuva antes mesmo das nuvens se formar. Olha o que 1 Reis capítulo 18, versículo 44 nos diz. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma grande chuva. Ei, 3 anos e meio sem chover. Como é que ele estava ouvindo barulho de chuva? Não estava chovendo? Mas aqui dentro, o seu espírito estava ouvindo uma grande chuva. Ei, o que o seu espírito está ouvindo sobre a sua vida? Milagres, bênçãos, plano de Deus se cumprindo. Comece a escutar a sua vida pelo Espírito. Comece a escutar a voz de Deus pelo seu Espírito. Foi o que aconteceu com Elias. 3 anos e meio sem chover, ele vira para o rei Acabe e fala, olha, vai comer, vai beber, descansa, porque eu já estou ouvindo barulhos de uma grande chuva. Ei, eu já estou ouvindo milagres na sua vida. Eu já estou ouvindo as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Creia nisso. Escute a voz de Deus. Deus está ministrando hoje no nosso coração. Comece a escutar. Mas isso só é possível quando nos movemos através de uma fé autêntica. Porque quando nos movemos através de uma fé autêntica, o nosso espírito fica mais sensível à voz de Deus. E os nossos ouvidos espirituais ficam mais perceptíveis. Começa a dar lugar ao Espírito. Começa a ouvir aquilo que o Espírito tem para te dizer. Se mova pelo Espírito. Foi o que aconteceu com Elias. Queridos, a prova disso é que
Nem todo mundo consegue ouvir pelo Espírito. Jesus, no seu discurso à humanidade, muitas pessoas não ouviram o que ele disse. Muitas. Porque muitas pessoas estavam surdos de coração. Surdos de coração. Queridos, Jesus Cristo não conseguiu realizar milagre nem na sua própria terra, Nazaré, porque ali existiam pessoas surdas de coração. A surdez do coração gera incredulidade, e a incredulidade não é uma fé autêntica. Então, que eu e você não sejamos surdos de coração, mas que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos à voz de Deus. Amém? Se mova pela fé autêntica, escute a voz de Deus. Jesus Cristo deixa claro isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, já estamos caminhando para o final. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas ouvem como? Pelo Espírito, e eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Queridos, vocês e eu só vamos compreender as coisas de Deus pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, que a nossa fé, que é uma fé que vem através de ouvir a palavra, através de um compromisso com Deus, através de um envolvimento com as coisas de Deus, nos faz abrir os ouvidos espirituais. Amém? E por último, o que acontece quando nós nos movimentamos através dessa fé autêntica? Transpomos o intransponível. Hoje eu estou usando palavras difíceis, né? Transpomos o intransponível. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: monte é desafio, monte é problema, monte é obstáculo, monte é tudo aquilo contrário à nossa vida plena em Deus. Mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Ei, vira para o seu problema e diz: sai da frente. Vira para os seus sentimentos de medo, preocupação, angústia, fala: sai daqui. Você tem autoridade sobre isso. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo. Se vocês tiverem essa fé autêntica, você vira para esse monte e fala: vai para lá. E ele vai. Então olhe os obstáculos da sua vida e dá uma ordem para eles. Dá uma ordem para eles. Porque a sua fé, se for uma fé autêntica, você tem autoridade do céu para profetizar na sua vida. E aí você consegue transpor o intransponível. O que é o intransponível? É aquilo que aos olhos humanos a gente não vê solução. Queridos, na jornada da vida é inevitável. A gente vai se deparar com grandes e pequenos problemas. E que vamos olhar e vamos dizer para nós mesmos: acabou. Acabou. Mas quando você tem uma convicção que é gerada por uma fé autêntica, você sabe que não acabou. É só uma vírgula onde Deus está dizendo: agora continua porque eu estou contigo. E você vence. Olha o que o salmista disse, Davi, no Salmo 18, versículo 29. Com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Transpor muralhas. Davi tinha uma fé autêntica. Davi tinha uma fé sem mistura, sem medo. O que é uma fé autêntica, gente? É uma fé convicta. Ela é uma fé inabalável. Ela não anda conforme as circunstâncias. Ela anda conforme as promessas. Entenda uma coisa: pela fé autêntica, enxergamos além das impossibilidades humanas e contemplamos as possibilidades de Deus. Eu vou repetir. Pela fé autêntica, enxergamos além das impossibilidades humanas e contemplamos as possibilidades de Deus. Olhe além das circunstâncias. Abra os olhos da fé, os ouvidos espirituais e continue caminhando, porque grandes coisas Deus tem para realizar na sua vida e na minha vida. Amém? E para finalizar, quando a nossa fé é autêntica, suportamos o insuportável.
E quando eu comecei a escrever isso, eu lembrei de Jó. Jó suportou o insuportável. O maior exemplo que temos de suportar o insuportável é a vida de Jó. Jó foi um homem que conheceu a dor profundamente, intimamente, uma dor pessoal. Jó teve uma das maiores decepções da sua vida e num dia ele teve decepção financeira. Imagina, o cara dorme milionário, que era o homem mais rico da época, e acorda pobre. E acorda pobre. Então, queridos, ele, quando acorda pobre, ele recebe também a notícia que seus filhos morreram, que os seus bens foram queimados, destruídos. E um dia Jó perdeu tudo. Como eu falei de se colocar no lugar de Abraão, se coloca agora no lugar de Jó. Mas ele não perdeu sua fé. E se ele tinha essa fé autêntica, ele tinha tudo o que ele precisava para recomeçar. Para recomeçar. Queridos, no ápice da sua dor, Jó diz o seguinte, Jó 21, versículo 5 em diante, diz o seguinte: olhai para mim, olha Jó falando, olhai para mim, e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disto, me perturba e a minha carne estremece de horror. Olha a dor que esse homem estava sentindo. Ele estava sentindo uma dor insuportável. Mas por que ele suportou o insuportável? Porque ele era um homem de fé. Uma fé autêntica. Ela não estava baseada na dor que ele estava sentindo. Ela estava baseada na sua identidade. Quem era ele em Deus? E tudo que Jó viveu, ele não pecou, ele não murmurou. E ele nem atribuiu a Deus a desgraça que ele estava vivendo. Sabe aquelas pessoas que acham que Deus castiga? Ah, isso só pode ser castigo de Deus. Eu já ouvi muito isso. Deus não castiga, Deus ama. Ah, mas quem ama castiga. Não, quem ama, ama. Quem ama, corrige. É diferente de castigo. Quem ama, corrige. Quem ama, mostra a direção. Castigo é outra coisa. Quem faz isso é Satanás. Deus não. Se você acha que Deus castiga, você precisa conhecer Deus melhor. Porque Deus não castiga, Deus ama. Então, em momento algum, Jó reclamou, murmurou ou condenou a Deus por aquilo que ele estava vivendo. Pelo contrário, olha o que Jó diz no capítulo 42, versículo 1 e 2, o pessoal do louvor já pode chegar. Olha o que Jó diz. Sei. Engraçado, ele não diz eu acho. Ele não diz eu penso. Não. Ele diz sei, porque uma fé autêntica ela tem uma certeza. Porque a fé que não é autêntica, ela diz eu acho, talvez, será. Ele não. Ele diz eu sei. Eu tenho convicção. Esse cara tinha perdido tudo, esse cara estava doente, ele se coçava com um caco de telha. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os seus bens. A mulher diz para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele diz, você fala como uma louca. Então esse homem diz, sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum, mesmo na minha dor, mesmo no meu sofrimento, mesmo naquilo que eu não estou conseguindo enxergar, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ah, queridos, isso é uma fé autêntica. Isso é uma fé autêntica. Nessa parte eu queria ser como Jó, na outra não, mas nessa aqui. Na dor eu não queria, mas nessa aqui eu queria. Isso é uma fé autêntica. Queridos, se mover pela fé autêntica é contrariar as expectativas do inimigo e se manter firme no meio das adversidades. Viver uma fé autêntica é contrariar tudo aquilo que deseja te derrubar. Deseja te deixar para trás, deseja fazer de você não completar a sua jornada. Mas Jó tinha essa fé autêntica. Então, queridos, não pare, não desiste, se mantenha em movimento.
Se mantém em movimento nessa fé que Deus te deu, porque a fé vem do Senhor. Por isso que a gente precisa estar aqui em todos os cultos. Por isso que a gente precisa estar aqui em todos os momentos possíveis. Porque dentro da casa, nessa casa chamada casa de oração, onde Deus derrama as suas bênçãos, a sua palavra, onde você sai alimentado. Naquela época não tinha culto como tem hoje. Naquela época Jó não conseguia se encontrar, se reunir com louvores, e não. Mas todo dia ele montava um altar e fazia um sacrifício, um holocausto pelos seus filhos, caso eles pecassem. Esse era um homem reto, se desviava do mal. Foi isso que Deus disse para Satanás: viu, meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. Claro, ele tem tudo. Então, querido, não pare, continue. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo, se é ambiente de dor, de sofrimento, mas eu tenho certeza que se você colocar em movimento, vivendo uma fé autêntica, inabalável, Deus vai abrir o mar, vai fazer maná cair do céu, vai fazer a rocha jorrar água, porque Deus tem compromisso com aqueles que se colocam em movimento. Queridos, quando cremos em Jesus Cristo, que é o nosso Deus e Senhor, vemos o invisível, ouvimos o inaudível, transpomos o intransponível e suportamos o insuportável. Então, não pare. Amém? E para finalizar, eu quero ler 1 João capítulo 5, versículo 4. Vamos ficar de pé, para a gente já entrar em oração também. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus, aquele que é uma nova criatura, aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Que eu e você possamos ter uma fé autêntica, sem mistura, sem dúvida, inabalável como Jó, que disse: eu sei que todos os seus planos não serão frustrados. Amém, queridos? Amém? Vamos ouvir esse louvor e depois vamos orar para que Deus confirme mais e mais essa palavra no nosso coração. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare: rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu sei que o horário avançou um pouco, mas se você precisa fortalecer a sua fé, pede licença, sai do seu lugar. Se você precisa renovar a sua fé essa noite, sai do seu lugar. Vamos orar a esse Deus que tem mais para nos dar. Vamos orar a esse Deus que pode renovar essa fé no nosso coração. E vamos sair daqui cheios
cheios dessa fé no Senhor, na fé daquele que pode realizar todas as coisas. Se essa palavra falou com você, sai do seu lugar rapidinho, vamos orar para fortalecer a nossa fé em Cristo. Eu sei que os dias são trabalhosos, mas precisamos estar alicerçados nessa fé autêntica, inabalável, crendo naquele que é Senhor, que é Deus, naquele que realiza milagre, que continua realizando, porque Ele continua sendo Deus, Ele não muda, Ele é fiel. Independente das circunstâncias, que essa noite possamos sair daqui com a coragem de se colocar em movimento, crendo que é nesse movimento da vida que Deus vai nos abençoar. Amém? Pai, continuamos na Tua presença, gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou nessa noite. Pai, é verdade, temos lutas, temos desafios, temos coisas que acontecem na vida que nos pegam de surpresa. Existem ambientes que são nos apresentados, que não sabemos o que fazer. Mas nessa noite, Pai, te pedimos, aumenta a nossa fé, fortaleça a nossa fé, que possamos ter uma fé autêntica, verdadeira, inabalável, uma fé que gere em nós movimento, um movimento de confiança, um movimento diante das Tuas promessas, na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite e derrama mais fé na Tua igreja, derrama mais fé no Teu povo, fortalece, Senhor, a cada um de nós, para vivermos, Senhor, completamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu sei que os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente, e nenhum dos Teus planos, Senhor, serão frustrados. Pai, continua trabalhando, continua operando, continua fortalecendo. Pai, precisamos de Ti, porque sem o Senhor não podemos. Sem o Senhor não nos faça sair daqui. Mas, Senhor, nos ajuda a continuar. Como o Senhor disse para Moisés, marche, continue. Pai, nós cremos, Senhor, no Teu favor e na Tua graça. Por isso não vamos retroceder. Por isso não vamos desistir, porque em Ti somos mais do que vencedores. Pai, ainda vamos contemplar as maravilhas, Senhor, os Teus sinais em nossa vida. Já estamos ouvindo o som de uma grande chuva e seremos abençoados de uma forma sobrenatural e daremos testemunhos de que o Senhor continua sendo Deus. Obrigado, Senhor, que essa palavra dessa noite produza frutos do entendimento no nosso coração e que venhamos a sair daqui completamente fortalecidos na certeza de que já vencemos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus abençoe e seja fortalecido pelo Senhor essa noite. Amém? Aplaudam o Senhor.